Juliana, tu não fujas, porque tu estás, minha querida, nesse próximo assunto aqui com a gente. Ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os militares suspeitos de terem envolvimento naquela trama golpista, eles recalculam agora as versões e esperam apresentar novas explicações diante do avanço nas investigações da Polícia Federal. A apuração é da Jussara Soares e, lógico, que eu quero trazer, nós, do Live, queremos aqui trazer esse assunto para os nossos analistas. Seguimos aqui com o Theo Cury, que está hoje todo chique, falando com a gente pelas ruas de Brasília, e também a Juliana Lopes. Ô, Theo, deixa eu começar te ouvindo, por favor, sobre de que maneira eles pretendem unir o discurso ou unir as versões para tentar melhorar a defesa desses envolvidos, ou pelo menos acusados, numa suposta trama. Elisa, essa apuração da Jussara é importante porque esses militares suspeitos de envolvimento nessa trama golpista que teria acontecido em julho, a partir de julho de 2022, junto com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, essa recalculada de rota chama a atenção porque a maior parte deles ficou em silêncio durante o depoimento prestado à Polícia Federal. E quem falou, pautou as investigações. E agora quem ficou em silêncio tem que correr atrás do prejuízo do silêncio. Obviamente que ficar em silêncio é um direito que é garantido pela Constituição aos investigados durante esses depoimentos. Eles invocam o direito de permanecer em silêncio, de não apresentar provas contra eles próprios, mas nem todos ficaram em silêncio. Apesar de a grande maioria ter permanecido em silêncio, poucos falaram, e os que falaram depois de um tempo, porque naquele primeiro momento a gente lembra, foi quinta e sexta-feira de depoimento e depois teve um outro bloco de depoimentos. Nesse segundo bloco de depoimentos, junto com o depoimento que aconteceu na sexta-feira do Teófilo, houve um pouco mais de avanço com relação aos que haviam prestado depoimento naquele primeiro momento, na quinta-feira. Então, a grande maioria ficou em silêncio. Num primeiro momento, os poucos que falaram não contribuíram muito, mas num segundo bloco de depoimentos houve avanço para as investigações e com base nas informações que foram publicadas na imprensa. E a Gabriela Prado trouxe ontem essa informação aqui na CNN com relação ao depoimento do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes. Isso causou, obviamente, um temor nos investigados, nos suspeitos de terem participação nessa trama golpista, porque eles ficaram em silêncio e não apresentaram a versão deles. Por que eles fizeram isso? Eles alegaram que não tiveram acesso às informações completas do inquérito, dessa investigação, e nem às provas que foram levantadas até agora com relação a eles e sobre a participação deles. Por isso, eles preferiram ficar em silêncio, totalmente válido dentro da estratégia da defesa. Só que quem falou prejudicou, na avaliação, obviamente, dessas pessoas, a participação deles. E agora, justamente por isso, vão recalcular a rota. E como eles devem fazer isso? Obviamente, alinhando o discurso e não só isso, tentando entender o que é que de fato foi dito por esses militares que resolveram de fato falar aos investigadores. Mas fato é que o silêncio, nesse caso, prejudicou e agora faz com que eles tenham que correr atrás para mudar, para tentar mudar esse cenário. E devem prestar novos esclarecimentos à Polícia Federal, porque eles mesmos falaram que prestariam a partir do momento que tivessem acesso às investigações. Mas chama a atenção isso. Essa estratégia que terá de ser adotada a partir de agora, terá de ser adotada porque a maior parte ficou em silêncio e quem falou, a água bateu para essas pessoas que ficaram em silêncio e agora vão precisar correr atrás para tentar reverter o cenário. Obrigada, Theo Cury, por trazer esse olhar em cima desses depoimentos. Eu vou chamar agora a Gabriela Prado. Eu já volto aqui na bancada para ouvir a Juliana Lopes sobre isso, porque deixa eu caminhar aqui um cadinho com a câmera 1, com o nosso parceiro Rodrigo, mais conhecido como Gaúcho, né, Rodrigo? Vamos aqui com o nosso chimarrão até o nosso telão vertical, por quê? Dentro desse assunto, tá? E a Gabriela Prado já está aqui comigo no telão. Dentro desse assunto de depoimentos, o ex-comandante do Exército e general da Reserva, o Marco Antônio Freire Gomes, confirmou ter presenciado reuniões onde foram, sim, discutidos os termos da chamada minuta do golpe. Ele prestou depoimento à PF na última sexta-feira, apuração exclusiva dela, Gabriela Prado, ela quem vem aqui contar pra gente. Gabriela, diga, conte-nos tudo.
Olha, Elisa, esse depoimento do Freire Gomes, ex-comandante do Exército, lembrando que ele era comandante do Exército em 2022, foi o mais longo desde a delação de Mauro Cid. Ele chegou para depor na Polícia Federal às 3 horas da tarde da sexta-feira e só saiu às 2 horas da manhã do sábado. E aí, no sábado, a gente conseguiu confirmar essa informação do que ele falou no depoimento, pelo menos uma parte, porque, segundo as fontes da investigação, ele prestou todos os esclarecimentos, respondeu todas as perguntas. Importante, a partir desse depoimento dele, do ex-comandante do Exército, podem vir novos desdobramentos da operação. Mas o que a gente conseguiu confirmar que ele falou à Polícia Federal? Freire Gomes disse que sim, existiram reuniões em que se trataram de documentos para termos golpistas, uma espécie ali de reunião para ver juridicamente quais os termos deveriam ser colocados numa minuta golpista. Ele era, então, comandante do Exército na época de Jair Bolsonaro em 2022. Essa reunião teria sido em 2022. E quando ele falou isso, ele estava o quê? Confirmando o que foi dito na delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Então isso também, acabei de falar agora há pouco com a defesa de Mauro Cid, dá uma tranquilidade maior para o tenente-coronel, porque tem gente corroborando com as informações dele da delação. E Mauro Cid deve ser ouvido novamente, inclusive. A Polícia Federal ainda não tem uma data para isso acontecer, porque, como o Theo disse, foram diversos depoimentos, mais de 20 investigados falaram à Polícia Federal, ou pelo menos foram intimados e ficaram em silêncio, e agora a PF se debruça sobre os depoimentos de quem falou para decidir os próximos passos. Mas sim, Freire Gomes corroborou com a delação de Mauro Cid e confirmou à Polícia Federal. Existiram reuniões que trataram de termos de uma minuta golpista. Elisa. Tá aí, a Gabriela Prado, então, ficou sabendo disso, apurou, traz pra gente esse bastidor. Obrigada, Gabi, por enquanto. Mas até que ponto isso pode trazer um pouquinho mais de temperatura para todo esse assunto, né, Juliana? De que maneira a defesa de Jair Bolsonaro ou dos demais envolvidos olha esse depoimento, essa afirmação de que sim, houve ali um encontro para tratar dessa minuta? Até que ponto isso preocupa? É algo a mais? Preocupa porque a Gabriela traz essa informação exclusiva que foi muito importante ali no fim de semana para a gente entender o seguinte: tem 2 pontos que preocupam então a defesa ali o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro ponto é corroborar o que diz então Mauro Cid, porque havia no começo, primeiro, uma dúvida sobre as informações que Mauro Cid traria nessa delação premiada, se elas realmente iriam abrir ali caminhos importantes para a investigação. Isso já está muito claro, esses caminhos já foram abertos. A partir do momento que a gente tem um integrante, quem é então Freire Gomes, né? A pessoa que participou ali pela parte do alto comando do Exército, das Forças Armadas, e que seria a figura que não endossaria, não abriria caminho para um planejamento de um golpe, mas também poderia ser enquadrado como uma figura omissa em relação ao que estava acontecendo ali durante a reunião. A partir do momento que ele corrobora essa versão de Mauro Cid, o que disse Mauro Cid sobre a existência de uma reunião, de um planejamento, de uma conversa sobre um plano de golpe, a gente tem uma figura que pode amarrar toda essa trama golpista, tudo isso que é um caminho que os investigadores estão trilhando. Então, é uma figura que entra no momento importante dessa investigação. E só para finalizar, a gente tem um segundo momento de bastante expectativa, que é uma preocupação, que é, depois que a gente tem uma figura que corrobora o que disse Mauro Cid na primeira delação e vem uma segunda delação, há uma expectativa grande em relação a isso, a gente pode ter uma amarração ainda mais forte sobre essa trama, sobre um ex-presidente que reuniu-se com integrantes militares e também com outras frentes, até com um partido, planejou um plano de golpe, corroborado por quem estava participando dessa reunião e também por integrantes da alta cúpula militar. Então, a gente tem uma figura, nesse momento, Freire Gomes, que amarra essa trama e que preocupa, sim, a defesa do ex-presidente.